o que é essa produção da desigualdade nas cidades. Você tem um texto em que você diz assim: isso é planejado, a desigualdade não é um acidente de percurso porque não cabia todo mundo dentro do mesmo projeto. Quer dizer, parece que você diz que o projeto é para criar a periferia e a pobreza mais longe do centro da cidade, né? Você pode explicar isso? As grandes metrópoles brasileiras, elas não ficaram desiguais por acaso, mas por falta de um planejamento ou por crescimento espontâneo, né? Elas foram construídas ao longo das décadas, né, por decisões concretas, né? Onde se instala a fábrica, por onde passa a avenida, né? Quem recebe a infraestrutura e quem não recebe. A desigualdade, então, urbana, ela não é um defeito, mas ela acaba sendo um resultado. E quando a gente olha para o caso como você comentou anteriormente da represa Billes, né, com os loteamentos clandestinos, as margens, o reflexo imediato é pensar nessa falta de regulação, né, e existe, de fato, uma ausência do Estado ali. Mas eu queria a pergunta assim, a pergunta que precisa ser feita é anterior, né, por que essas pessoas estão morando ali, né? E a resposta é que o mercado imobiliário formal expulsou essas pessoas, né, esses moradores de outros lugares, né? O preço do solo urbano nas áreas centrais, nos bairros com infraestrutura, né, é inacessível para o trabalhador de baixa renda. Então ele vai parar na margem da represa porque é o único lugar onde o salário dele alcança, né, e por vezes nem lá alcança. Então a irregularidade, ela não é uma escolha, né? A gente está vendo, por exemplo, o caso agora de Minas Gerais, né? Um desastre ali com mais de 60 mortos, né? E acaba sendo um destino possível dentro de uma estrutura de preços que distribui o espaço conforme a questão da hierarquia de classe, né? E esse é um processo que tem uma consequência direta sobre o trabalho, né? Como você mencionou, eu estudo essa questão do trabalho já há algum tempo, e é o tema central, que acaba sendo o tema central, né, dos artigos que eu procuro desenvolver com vocês, com também outras palavras e com outros jornais também, né? Ou seja, quanto mais longe o trabalhador mora, mais tempo ele gasta para chegar ao emprego. E esse tempo não é pago, né? Não é reconhecido, não aparece no contra-cheque desse trabalhador, dessa trabalhadora, né? E eu chamo isso no texto de jornada territorial, né? Ou seja, a parcela do dia em que o trabalhador está subordinado ao ciclo produtivo, mas a lei finge que ele está livre, né? E é um trabalhador que sai do Grajaú ou do Jardim Ângela, aqui em São Paulo, né, às 4 da manhã para trabalhar no centro de São Paulo, cumpre 8 horas formais, mas vive 14, às vezes 15 horas, né, em função do emprego. E o ponto que eu gostaria de destacar é que isso não é apenas uma questão de sofrimento, né, é uma funcionalidade econômica. A metrópole depende desse trabalhador, dessa trabalhadora, né, distante. E a distância é o que permite pagar salários baixos nos serviços centrais, né, porque o trabalhador, a trabalhadora, mora onde o aluguel é barato e absorve sozinho o custo de chegar ao emprego, né?